traz aqui também uma empresa nova, que tem pouco mais de um ano, e que vem com muita força, muita garra e muita energia boa para fomentar esse mercado de sustentabilidade no Brasil e no mundo. A gente é uma empresa que vem crescendo muito rápido, extremamente capitalizada, com objetivos muito claros, uma estratégia muito clara. Eu vou falar um pouquinho sobre o setor, as dificuldades desse setor, históricas, e um paralelo com o setor de telecomunicações e o momento que esse setor vive hoje e para onde a gente acha que está indo. E depois o meu colega, o Hugo, que é nosso diretor comercial da área de distribuição, vai falar também mais detalhe com vocês, principalmente a vocês integradores que estão aqui, como a gente está atuando nessa frente e quais são as perspectivas do mercado para essa frente. Mas eu vou sair um pouquinho dessa luz aqui para ver um pouco a cara de vocês, porque eu tenho uma pergunta. Quantos de vocês aqui são anteriores à metade da década de 70? Pois é, como eu imaginei, pouquíssimos. Então, sabendo disso, vou contar um pouquinho da história de telecomunicações no Brasil. Para quem não conhece aqui quem foi o ministro Sérgio Mota, que em 1997, no governo Fernando Henrique Cardoso, aprovou a Lei Geral das Telecomunicações, que promoveu a grande mudança do setor de telecomunicações no Brasil, do setor de telecomunicações compreensivo de até televisão a cabo e etc, etc. Quem viveu antes disso, viveu numa época na qual, se você estivesse numa cidade de praia, e no estado de São Paulo, que é um estado bem desenvolvido, você não tinha telefone, se você não estivesse no centro da cidade, você tinha que fazer fila no orelhão para ligar para outro lugar, e se você fosse fazer interurbano, você tinha que ir na Telesp, fazer fila dentro da Telesp para uma casinha lá para você fazer o interurbano. Isso não faz tanto tempo assim, isso é década de 80. Tá? Então, eu, pessoalmente, me lembro aqui, eu tenho uma casa em Ubatuba, e eu me lembro de, quando criança, quando eu tinha entre 10 e 15 anos de idade, fazer fila no orelhão junto com o Clodovil, para pegar o orelhão e conseguir ligar para minha mãe, que estava em Campinas. Esse cenário mudou drasticamente depois da criação dessa Lei Geral das Telecomunicações, e promoveu provavelmente o maior ciclo de privatizações na história do Brasil, que foi a quebra do monopólio estatal de telecomunicações, com a quebra da Telebrás, a venda de todos os pedaços da Telebrás, do sistema Telebrás, que era chamado, né, da Embratel e de todas as outras estatais estaduais, e que culminaram 20 anos depois no cenário que nós temos hoje, um cenário completamente equivalente a outros países em termos de telecomunicações. Então, esse ciclo iniciou lá com o Sérgio Mota, que aprovou essa lei um ano antes de ele morrer, e esse ciclo, até hoje, sofreu algumas fases diferentes. Então, primeiro teve a fase das privatizações, no qual as empresas foram privatizadas, diversos grupos compraram essas empresas, grupos nacionais, grupos internacionais. Depois houve uma época de consolidação. Então, no começo, você tinha inúmeras empresas que compraram nesses leilões de privatização, e depois você teve uma fase de consolidação, no qual essas empresas foram sendo reorganizadas. Se você olhar, por exemplo, a TIM hoje é o produto da junção de, sei lá, uma dúzia de empresas, a Oi a mesma coisa, a Vivo a mesma coisa, todas elas vão se aglutinando, teve uma grande consolidação. E aí uma terceira fase, que a gente vive hoje, que é uma fase de especialização,
no qual tem um movimento reverso da consolidação e que é o surgimento de inúmeras empresas pequenas de nicho, focadas em pedaços específicos de telecomunicações, como é no mundo inteiro. Então, hoje, o cenário brasileiro em telecomunicações, graças a essa mudança de 20 anos atrás, ou mais de 20 anos atrás, é equivalente ao cenário de comunicações em todos os países desenvolvidos. Tá? Nós não tivemos a mesma sorte no setor elétrico. Pelo contrário, no setor elétrico teve alguns desastres durante esse período. Ao invés de ter um marco claro regulatório, ele teve alguns, e principalmente no governo da Dilma, alguns tropeços enormes do lado regulatório que causaram incertezas regulatórias enormes, não permitiram uma privatização profunda como aconteceu no setor de telecomunicações. Então, hoje a gente ainda tem uma grande parte de empresa de energia elétrica estatal. Hoje, nós temos um arcabouço jurídico e regulatório em evolução, tanto é que nós temos alguns PLs importantíssimos tramitando aí nas câmaras e no Senado. E então nós estamos basicamente 20 anos atrasados no setor de energia em relação ao setor de telecomunicações. Nós não uma privatização completa, não passamos ainda por uma consolidação completa e não passamos ainda por uma especialização e uma proliferação de nichos profunda. Tá? Tudo isso vai acontecer. Tudo isso vai acontecer e nós estamos num turning point para aceleração disso. Tá? Então, é nesse momento que a gente se insere no mercado com a Sol e quer trabalhar no sentido das duas palestras anteriores à minha, trabalhando em todas as cadeias ligadas a nós, nas cadeias de fornecimento, nas cadeias de clientes, nas cadeias dos clientes, trazendo sustentabilidade, trazendo energia limpa, energia boa e fomentando isso de forma também sustentável internamente. Então, internamente, criamos uma certificação para parceiros que vão seguir uma série de critérios e atendendo esses critérios, se tornarão parceiros certificados e que essa certificação sirva para uma demonstração de um alinhamento de ESG completo. Criamos também um selo para aqueles que começam esse movimento, e o selo é da certificação. Criamos um adesivo, que senão a minha diretora de comunicações que está aqui me dá bronca. Criamos um adesivo que nós vamos dar para os clientes que começam esse movimento, e com isso a gente quer criar o início de um ecossistema ao redor da Sol que gere sustentabilidade, que promova a sustentabilidade e que crie benefícios tangíveis para quem tomar essa decisão de sustentabilidade. Então, essa é a nossa proposta, é criar valor para o acionista, criar valor para a sociedade, através da promoção de sustentabilidade, que passa por sustentabilidade como a gente conhece, de menores emissões, consumo de energia limpa, etc., mas também por sustentabilidade financeira. A gente quer reduzir o custo de energia. Reduzir o custo de energia para todos os consumidores. Então, eu vou começar aqui, eu vou passar 3 slides só, depois eu vou passar a palavra para o Hugo, mas a gente vê um mercado de energia brasileiro, um mercado enorme, um mercado pujante, um mercado que fatura 2,5 trilhões de reais e que cresce a uma elasticidade de 2,7 vezes o PIB brasileiro. Então, é um mercado extremamente pujante. É um mercado com uma matriz energética, no conceito antigo, limpa, hoje já mais nem tanto, porque hoje as grandes hídricas já não são mais consideradas energia limpa. Então,
Hoje não se faz mais grandes hídricas. No passado, os últimos projetos que foram feitos foram desastrosos, então foram um gasto de dinheiro completamente absurdo. Então você vê Belo Monte na crise hídrica agora, com uma usina que custou 18 bilhões, gera 3% da energia que ela poderia gerar. Então, assim, foi enterrado o dinheiro em coisa errada, ao invés de ter fomentado o que realmente é sustentável. Mas a gente está aqui hoje para reverter isso. E hoje não se cria mais, não tem a menor chance de se criar grandes hídricas no Brasil. Então, as soluções de grande escala certamente têm que passar pelo setor solar, pelo setor eólico, e a gente espera que hoje em dia, com a evolução de preços, queda de preços e aumento da tecnologia do solar, que o solar já está par e passo ao eólico e deve ultrapassar em benefícios o eólico. Tá? Então, a gente vê aqui que com a evolução regulatória, a gente deve ter aí, nos próximos 5 anos, um crescimento de 55%, de 30% para 55% do mercado livre, uma redução do mercado cativo para 39%. Lembrando que esse mercado cativo, por si só, também deve passar por mudanças, porque ele deve passar a ser um mercado totalmente privatizado, mas que cada vez mais vai vender o acesso, vai vender o fio, vai vender a transmissão, vai vender a distribuição, mas vai deixar de ser o principal vendedor de energia. E você vê o GD crescendo de 4% para 6%, que é um crescimento de 50%, tá, nesses 5 anos. Ainda uma fatia pequena do total, mas um crescimento extremamente importante em termos percentuais. Aqui você tem uma fotografia do que é a cadeia de valor do setor, né? Então, você começa aqui com a geração, que é onde tem a grande geração de valor. Ela utiliza a transmissão e a distribuição e com o fim de chegar no cliente final. Então, o objetivo aqui, para otimizar esse setor, é que cada um cumpra o seu papel. Então, o objetivo é você tirar a energia da geração e fazer essa energia chegar no cliente final. Então, se você conseguir passar da geração para a comercialização, fazendo com que a geração chegue para o cliente final diretamente e utilize esses meios como serviço, você tem aqui o melhor modelo de negócio que você pode ter, que é gerar e entregar para o cliente final. Isso hoje é indiretamente possível com o GD, é diretamente possível com o Mercado Livre, que ainda é para poucos. Mas essa realidade está mudando e está mudando muito rapidamente. Então, o que a gente vai ver no próximo capítulo dessa nossa história, assim que esses PLs acabarem de tramitar, principalmente o 414, é que o Brasil passa, eu não tenho isso no slide, mas tenho isso na minha cabeça, o Brasil passa de 54º lugar mundial em índice de desregulamentação do setor elétrico para 4º lugar mundial. E essa é a relevância desses PLs em tramitação hoje. Isso faz com que qualquer cliente, inclusive residencial, tenha acesso a comprar do Mercado Livre em 42 meses, no máximo, após a promulgação, após o final da tramitação do projeto de lei. Então, isso é alguma coisa tangível, que vai acontecer logo. Claro que tem algumas restrições, né? Então, por exemplo, o consumidor doméstico, para ter esse acesso, ele vai ter que ser agrupado, então vão ter que ter cargas mínimas agrupadas, mas o arcabouço legal, regulatório, vai existir e vai democratizar esse acesso à energia limpa com um barateamento de custo para todo mundo.
É aí que nós estamos nos inserindo de forma abrangente, é aí que a gente está inserido de forma a estar hoje na geração distribuída, que atende o autoconsumo remoto, a geração compartilhada. Lembrando que o autoconsumo é o autoconsumo no qual nós construímos nossas usinas para o consumidor na propriedade dele, ou é o mesmo autoconsumo no qual nós atuamos como distribuidores, que é onde o Hugo vai se aprofundar. É um mercado de crescimento exponencial, então, para aqueles que querem fazer o próprio investimento. Então, aqui nós fazemos o investimento, aqui nós trazemos e montamos sistemas para quem quer fazer o próximo investimento. E para viabilizar isso aqui, nós montamos o maior hub de financiamentos do Brasil, aglomerando em uma plataforma todas as soluções, literalmente todas as soluções de financiamento possíveis para quem quer fazer o seu próprio investimento, que normalmente é o grande gargalo de quem quer comprar. E o nosso último passo é a entrada no Mercado Livre, lastreado 100% com geração centralizada, sem trading direcional, simplesmente para cumprir o que nós tínhamos falado aqui, que é entregar a geração direta para o consumidor final, através da comercialização, que a gente já faz isso indiretamente na GD, e nós vamos agora fazer no Mercado Livre. Com isso, a gente consegue uma sinergia de custo, porque a gente tem volumes muito grandes de importação e de equipamento. A gente consegue uma sinergia operacional para operar usinas nossas e de terceiros, e conseguimos uma sinergia de vendas enorme, porque todo mundo que eventualmente quer fazer o seu investimento tem dificuldade no financiamento. Uma parte consegue o financiamento, outra parte não. Quem não consegue, não precisa ficar na mão. Cai aqui no nosso primeiro negócio e aluga uma parte de uma usina nossa. E no futuro pode vir para cá e comprar energia no Mercado Livre, também deixando mais dinheiro no bolso e também consumindo energia sustentável. Então isso é só um panorama de como nós da Sol enxergamos a evolução desse mercado, como nós nos inserimos nesse mercado e um pouco da nossa estratégia, que eu acho que é bastante simples, clara e compreensível para todos. Então eu deixo o convite aqui a cada um de vocês nos acessarem nas nossas mídias sociais, no nosso site, ou no nosso telefone, ou em contato com cada um de nós. Nós estamos abertos e procurando parcerias importantes. Nós já estamos em 18 estados brasileiros, nós estamos conectados a 27 distribuidoras em GD, e estamos evoluindo muito na parte de distribuição, e devemos ser um dos maiores players, certamente um dos 3 maiores players no Brasil, no próximo ano e meio, em praticamente todas as atividades que a gente vai fazer. Então, obrigado. Eu vou passar a palavra para o Hugo aqui, meu colega, para continuar sobre detalhes com esses assuntos. Eu vou reapresentar o Lalone, porque é importante vocês entenderem quem é o André Lalone, para entenderem a Sol e entender o que a gente vai fazer. O solar, quem entendeu isso e se deu bem até hoje, é um negócio financeiro. Você troca um dinheiro mais caro por um dinheiro mais barato. Nada melhor do que alguém que entende de dinheiro para tocar uma empresa de solar. O Lalone foi presidente de vários bancos internacionais. Ele vem para a Sol com toda a experiência de um banqueiro, com toda a experiência que alguém sabe fazer o dinheiro rodar, o dinheiro ser valorizado. Essa é a premissa número 1 hoje de quem consome energia elétrica no Brasil. O meu dinheiro não vale nada ou vale menos do que eu achei que ele valia. E é a mentalidade de fazer o seu dinheiro valer mais
que fez com que a Sol trouxesse um profissional muito capaz e que atuava no setor bancário para tocar esse projeto. Então, eu acho muito importante entender como a Copérnico foi criada e por que o André Laluni está liderando isso como CEO dessa empresa. Bom, eu sou o Hugo, eu trabalho no solar, não venho de banco, há muito tempo, desde 2009, quando vender um container no Brasil era motivo para festa. E hoje qualquer pequeno integrador compra um container por mês. Essa é a nossa realidade hoje. Antes de começar a minha palestra, a minha fala, é importante eu esclarecer, eu já não tenho uma visão tão boa quanto meus colegas tiveram aqui para enxergar dali. Então, eu vou ficar mais perto dessa aqui. Tá? Depois dos 45 anos, a gente já não tem a mesma visão. Mas eu gostei muito do gráfico sobre tecnologias disruptivas. Porque o que a gente vai falar aqui é como transformar a energia numa tecnologia disruptiva, quando ela ruma do convencional para o renovável. É nisso que a gente vai se concentrar. Como isso vai ser feito? Primeiro, é entender no mercado hoje. Quem está no Mercado Livre? Quem está no cativo? O que está sendo alterado? O que essa pele quer? O que a gente está buscando para isso aí? Hoje, 2021, é livre quem tem uma demanda contratada acima de 1.500 kW. Até ano passado, pouco tempo atrás, eram 2.000 e era maior há um tempo atrás. Isso após janeiro de 2020, tá, gente? Você pode comprar em qualquer tensão e qualquer fonte. O que está sendo discutido é que, a partir de 2023, qualquer empresa, qualquer comércio, qualquer condomínio, qualquer agrupamento de residência, com a demanda acima de 500 kW, possam ser livres. Deixem de ser cativos. E esse nome cativo, ele é muito sugestivo. Cativo, ele passa a percepção de ser prisioneiro. E hoje é como nós nos enxergamos como os consumidores de energia no país. Como o Laluni comentou, o PL 414 de 2021, ele vai dar maior liberdade hoje à maioria dos brasileiros que são cativos. É importante esclarecer que isso abarca muito mais o setor comercial, o setor de serviços, pois o industrial já é abarcado por esse mercado. E temos ainda o mercado especial, que é o livro especial, que vai se equivaler agora ao livro que vai poder comprar de qualquer fonte. Se você hoje tem uma demanda acima de 500 kW, você pode sim comprar energia especial, que é energia renovável. Só voltar aqui, que eu acho que é importante a gente entender isso. Quando a gente fala de número de consumidores, né, 12% dos consumidores hoje estão no Mercado Livre. E 88%, ou melhor, de quem está no Mercado Livre hoje, 88%, isso é interessante, é considerado especial. E é apenas 12% que está de fato no Mercado Livre, podendo comprar só dessa fonte livre. Por que isso? Tem a ver com a demanda contratada. Isso mostra que, no momento em que nós baixarmos para 500 kW de demanda, esse mercado se amplia e você começa a ter acesso a todas as fontes possíveis de energia. Qual é a diferença de se estar no mercado livre, no mercado cativo e na autoprodução? Do ponto de vista financeiro. A gente sabe que a nossa energia ela é dividida em várias componentes. TUSD, que é o fio que a gente paga pela transmissão. Os encargos, que é aquilo que se gasta com conta de consumo, combustível, tudo que envolve a CDE. Tá? E é rateado por todos nós. A tarifa em si, que é a TE, a tarifa de energia, e os impostos.
A grande diferença é, quem está no cativo, esse cara é prisioneiro, ele paga 100% de tudo. Quem está no Mercado Livre, ele paga apenas 50% da TUSD. Tá? Em cargos, ele paga 100% igual a todo mundo. A tarifa é negociada bilateralmente, conforme o contrato dele. E os impostos são pagos 100%. Quem vai para a autoprodução, ou seja, eu estou tirando do meu bolso, eu estou montando uma usina, ou locando ela, porque alguém fez isso, e não foi o governo que construiu uma Belo Monte, uma Geral, ou um Itaipu, ou uma Balbina, etc. Ele tem um benefício de gerador. Como você gera, então eu vou te dar um desconto na sua transmissão, porque não é justo que você invista o que você investiu e você pague 100% igual quem não investiu. Então, você tem um desconto disso. Em relação aos encargos, você pode chegar até 70% de desconto nesses encargos. A tarifa também é negociada com um contrato bilateral e você tem aqui o grande ganho de ser um autoprodutor. Existe uma súmula do STJ que permite que você não pague os impostos exatamente porque consideram que você fez o papel que o governo deveria fazer. Você investiu em infraestrutura. Isso não é favor. Isso não é benefício. É uma compensação por você ter tirado o dinheiro do seu bolso e construído aquilo que o governo deveria construir. Olhando o Mercado Livre pela ótica do consumo, isso é importante. 64% do que se consome nesse mercado de energia é do mercado cativo. 35% do que se consome é do livre. E interessante mais é isso. Se eu pego na ótica de consumo, quem mais consome energia no Brasil são as indústrias. 35% do que se consome são feitos pelas indústrias. Residencial corresponde a 31%, o comercial a 17% e o rural a 7%. Quando nós vemos esse mesmo gráfico desses 475 mil gigawatt-hora ano, pela ótica do número de consumidores, os 86,6 milhões de consumidores, a gente vê que 86% disso é residência. E apenas 7% são comerciais, 6% são rurais e nem 2% são indústrias. No entanto, a indústria corresponde a 85% do Mercado Livre. Aí a gente deixa claro quem de fato consome a maior parte da energia que é produzida. A indústria que gera os produtos que nós consumimos, que permitiu-se construir esse prédio, esses painéis fotovoltaicos que estão aqui em cima, essas telas, esse microfone. Sem ela, nós não estaremos aqui. E aonde entra a energia solar nisso? Onde a gente pode ajudar nisso? Primeiro, entendendo que existe um caminho para que as pessoas se tornem livres. Ponto 1. Ponto 2. Para que a gente se torne livre, para que a gente dependa menos das hidroelétricas e das térmicas, e que o governo gaste menos dinheiro que isso, é importante que haja uma descentralização e que a gente possa gerar de forma distribuída no país. Isso começou a ser possível no Brasil em 2012, mas isso não cresceu até 2018 de forma significativa. Por quê? Porque não havia financiamento. Os bancos privados começam a enxergar a energia solar como algo financiável a partir de 2018. E aí sim existe um crescimento exponencial. E aí eu volto à fala do André Lalone. Gente, por que nós criamos o que vai ser, sem sombra de dúvida, o maior hub de financiamento, seja para condomínio, seja para agronegócio, seja para residência, seja para comércio, para todo mundo? Porque nós entendemos que esse é o fator
catalisador do processo de ampliação exponencial do mercado de energia solar no Brasil. Simples assim. Seguindo uma mesma proporção de crescimento que a gente tem até hoje, hoje nós temos 808 mil sistemas conectados à rede, com a mesma escala de crescimento, sem nenhum aumento, de forma muito conservadora. Nós devemos chegar nos próximos 4 anos a 2,6 milhões de sistemas conectados. Significa que nós vamos crescer 3 ou 4 vezes mais em 4 anos, o que levamos 9 anos para crescer. Esse é o tamanho do mercado que nós temos pela frente. Esse é o grande mar de oportunidade que temos pela frente. Né? E aqui é para ilustrar exatamente o que foi falado. Nós estamos hoje na posição, exatamente agora, 55, a vista está ruim mesmo, 55, tá? Em relação à liberdade de energia elétrica, e com a PL 414, passamos a ser aí assumir a 4ª posição no ranking mundial, sendo um Brasil um dos 7 mais populosos países do planeta, uma das 8 economias maiores do mundo, e um dos 7 maiores países geograficamente do mundo, faz todo sentido. E o mais interessante, quando você analisa isso, do porquê nós levamos tanto tempo para alcançar essa maturidade energética, vamos assim falar, a gente fez um comparativo: Brasil, Colômbia, Chile, Turquia, Reino Unido, Estados Unidos, Irlanda, Austrália e México. O país que é mais dependente de hidro, os países que são mais dependentes de hidro, que dependem muito de um poder governamental, forças políticas, como dizia Jânio, forças ocultas, né? Eles são menos livres, porque precisam manter-nos cativos para bancar uma infraestrutura muito cara e ineficiente que foi criada. Então, quando eu pego esse ranking, quanto maior é a dependência da hidro naquele país, menos livre ele é na opção de gerar, consumir e comercializar a sua própria energia. Por isso que é tão importante esse movimento de impulsionar a energia renovável no país, seja ela solar, seja ela eólica, ou qualquer outra fonte que seja realmente renovável. E por que não somos livres? Hoje, a gente tem o mercado livre e o mercado cativo na mão de poucas corporações. Se eu pegar o mercado livre, hoje, o mercado total, distribuição, transmissão, geração, ele tem um faturamento na casa de 3 trilhões, como comentou o André na apresentação dele. Só o mercado livre de energia, ele faturou em 2019 134 bilhões de reais. O mercado cativo deve faturar este ano 190 bilhões de reais. Se poucas pessoas faturam 400 bilhões de reais, o que faz você pensar que ela tem a intenção de compartilhar com todos nós esse faturamento? Mas, inevitavelmente, a gente tem que entender que vai acontecer até 2025 uma fusão entre a ACL, que é o Mercado Livre, e o ACR. E é essa fusão que vai permitir que, de fato, nós cheguemos a um ponto que é um caminho sem volta. Não há como não permitir que nós geremos nossa própria energia. Porque aí, quando a gente fala de mercado livre, é o comércio, é a indústria, são as grandes lojas, as grandes redes, que têm uma força
no meio político que sozinha a população não tem. E por conta disso, a geração distribuída ela se torna cada vez mais forte e pujante, exatamente porque até 2025, inevitavelmente, o mercado livre se torna maior que o mercado cativo. E com essa força, nada para mais a possibilidade que nós temos de gerar energia de forma distribuída e descentralizada. Mas existe um ponto aqui que ninguém está vendo, que não está em nenhum estudo ainda no Brasil. Mobilidade elétrica. Ontem se falou sobre mobilidade elétrica aqui, nesse congresso, mas você não vê nenhum estudo que aponte como esta mobilidade elétrica vai afetar a energia do Brasil, vai afetar o quanto de energia adicional nós precisamos para o Brasil. Hoje, se nós trocássemos toda a frota de veículo para veículo elétrico, a gente iria precisar de uma Itaipu. Só para os carros. Só para os carros. Para vocês verem a dimensão do que a gente está falando. E ninguém está falando sobre esse tema. Fazendo um pequeno estudo, se a gente fosse fazer isso hoje, se mudasse aí, se eu pegar a evolução de carros elétricos e a evolução de... Se eu fosse alimentar em vez de botar um outro Itaipu, eu vou usar energia solar para alimentar a energia que o carro elétrico necessita. Eu estou dizendo que só em 2023 eu preciso de 144 mega de usinas solares só para os veículos elétricos. Pegando um outro exemplo, 2030, nós precisamos de quase 1 giga, 800 mega só para os carros elétricos. E eu estou dizendo que nós, 2030, a estimativa é que nós tenhamos aqui cerca de 2... É isso mesmo. Não, 1 milhão de carros elétricos. 1 milhão de carros elétricos. É isso mesmo, 1 milhão de carros elétricos. Para você verem o tamanho do negócio. Eu acho, já estou nos 2 últimos slides, aí já acabo. Já levei aqui reclamar isso aqui faz tempo, tá, pessoal? Desculpa. Gente, e qual é o futuro desse mercado? Onde nós vamos chegar? Hoje, nós temos uma configuração do mercado de energia onde alguém gera, alguém transmite, alguém distribui, isso chega à nossa casa. A tendência é chegar no que nós estamos chamando de peer-to-peer, onde cada um vai poder gerar, comercializar, receber, comprar, vender a sua energia. Esse é o futuro do mercado mundial. É aqui que está aquela curva disruptiva do mercado de energia. E quando isso for possível, nós não precisaremos mais que um governo gaste 18 bilhões para fazer uma nova hidroelétrica que vai gerar apenas 10% ou 30% do que ela teria capacidade de gerar. 3%, ainda fui muito otimista. 3% do que ela teria capacidade de gerar. É aí, gente, que a gente vai chegar. A gente está saindo de um cenário de judicialização, indexação do mercado cativo, subsídios, cotas, risco hidrológico, centralizações, intervenções para algo que envolve bateria, envolve carro elétrico, envolve smart meter, envolve compartilhamento e troca, intercâmbio de energia. É para isso que a Sol nasceu, para chegar aqui, para ajudar o Brasil a chegar a esse ponto. E aqui eu me despeço de vocês, peço muito obrigado e agradeço ao evento.